Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Gilmar Tavares, de Anápolis, Goiás. É um prazer poder retornar aqui no nosso canal, no quadro Comenta o Texto. E hoje nós temos a participação do meu amigo, Pastor Irian, lá da cidade de Feira de Santana. Antes de chamá-lo aqui na conversa, no nosso momento de bate-papo, gostaria de lhe pedir para que você se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Essa parte vai nos deixando assim bem animados para continuarmos produzindo conteúdo abençoador. Já passaram por aqui vários pastores e hoje é a vez do meu amigo Pastor Irian. Pastor Irian, meu amigo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilmar Tavares. Que bom poder falar com o irmão. A tecnologia nos deixa assim, parecendo que estamos lado a lado. É verdade, a ferramenta, quando bem utilizada para o bem, principalmente para a propagação do reino de Deus, ela é louvável. Que bênção, pastor Irian. E o senhor está na cidade de Feira de Santana, não é isso? Feira de Santana, nossa base missionária, aqui no estado da Bahia. O pastor Irian, para quem não sabe, é missionário enviado pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, para o estado da Bahia. Um trabalho sólido, um trabalho firme que a igreja vem desenvolvendo no estado da Bahia. E, além de Feira de Santana, o senhor já pastoreou aonde aí, pastor? Nós ficamos durante quase 7 anos, faltando um mês e alguns dias para 7 anos, na cidade de Irecê. E nós fomos enviados em 2011. Ou seja, esse ano vai fazer 10 anos que estamos aqui no estado da Bahia, né? 10 anos no campo missionário. E Deus foi bom conosco, trabalho promissor na cidade de Irecê, o trabalho cresceu, alavancou, e Deus tem sido bom. Está lá na cidade de Irecê agora, meu amigo, pastor Lucas Quintino, né? E também ficou ali uma base na cidade de Central, que é fruto de Irecê, meu amigo pastor Apolônio. E hoje nós estamos em Feira de Santana, trabalhando aqui. Nós vamos fazer 3 anos que estamos aqui em Feira de Santana, e Deus tem sido bom conosco, e estamos avançando para a glória do Senhor. Glória a Deus. Pastor, falar de obra missionária sempre é muito impactante, né? Para alguns é um motivo de paixão, para outros é um motivo de amor, para outros a gente percebe ainda uma certa resistência. Mas, para o senhor, como que é estar envolvido assim, integralmente, na obra missionária? Estou falando aí sobre a questão das reações que divergem, né? É uma certa feita em um congresso de missões na nossa catedral, aí em Anápolis, né? Nosso pastor-presidente, pastor Bertier Haddad Magalhães, e também o secretário de missões, primeiro vice-presidente, nosso pastor Osmar Alves Rodrigues. A realização de um congresso, nós tivemos o privilégio de ouvir, né, o nosso pastor Isaías Negrão, né, que é um pai das missões aí do campo de Madureira, e ele disse uma coisa importante: existem 4 formas. Eu até então entendi que era 3, mas ele nos ensinou que são 4 formas de fazer missões. Uma é você intercedendo, outra é você contribuindo, a outra é você enviando, né, ou sendo enviado missionário para o campo, e a outra que eu achei interessante que ele nos ensinou é você não atrapalhando a obra missionária. Eu achei isso fantástico, sabe? Eu achei, guardei no meu coração, achei fenomenal.
né? Porque tem pessoas que eles não oram, que eles não contribuem, que eles não vão para o campo missionário e só vivem atrapalhando, né? Então, se você não pode fazer missões, não atrapalhe missões, porque missões está no coração de Deus. Falar de missões, pastor Gilmar Tavares, é falar da dependência de Deus. É você viver na dependência de Deus. É você provar que Deus é fiel, que Deus não desampara. É você viver aquele verso do salmista, que pode uma mãe que amamenta o seu filho desamparar ou até abandonar o seu filho, mas Deus não abandona os seus filhos. Então, falar de missões é você falar de milagres, você ver a provisão divina, você contemplar o agir de Deus e você olhar para a direita, para a esquerda, né, para a retaguarda, para a frente, e dizer, meu Deus, de onde virá, né, o sustento, a provisão, né, e você provar que Deus é Deus de provisão. Muitas vezes reli os heróis da fé e contemplei esses homens vivendo a provisão, né, como homens que cuidaram de orfanatos, poderíamos citar alguns deles aqui, mas eu vivi isso, vivi a provisão, tenho vivido a provisão, tenho provado quanto Deus é fiel na vida do missionário e na obra missionária. Glória a Deus! Que bom, pastor Irian, lhe ouvir. Sempre esse assunto missões mexe com os nossos corações. E eu espero que as pessoas que irão nos assistir também sejam tocados, que você seja tocado pela obra missionária, pela necessidade da obra missionária. Eu até digo, pastor Irian, que missões é o resultado de uma visão escatológica. Se eu espero Jesus Cristo voltar, então eu preciso fazer missões. Correto. Abrir o coração, de alguma forma, para fazermos parte desse grande trabalho. E todo missionário tem ali por perto, bem presente, a família. E como que é, pastor, ser um missionário em uma terra um pouco distante da sua que lhe enviou e lidar, assim, com a família? Como que existe aí esse posicionamento? O que o senhor poderia compartilhar conosco que faz parte aí desse trabalho lindo missionário envolvendo a sua família? Pastor Gilmar, tudo na vida exige um sacrifício, né? Uma renúncia. São 10 anos aí, praticamente, longe do convívio, né? Do seio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, sobrinhos, parentes, assim também como a minha esposa, da família dela. Não é fácil, não é fácil. Os meus filhos, Johanna, minha filha, a segunda, né, a primogênita, a Ingrid, nasceu no estado de São Paulo. Até os 5 anos ela viveu ali no seio da família, no meio da minha família. Mas a Johanna não, ela já nasceu no campo missionário. Pois quando eu cheguei em Anápolis, eu já fui enviado como missionário. Então, eu estou há 12 anos, né, praticamente aí, fazendo missões, porque eu fui enviado para Anápolis como missionário para fazer uma obra missionária. E de Anápolis, nós viemos para a Bahia. Então, Johanna, minha filha, a segunda, ela cresceu longe dos meus parentes, né, dos avós dela, dos tios, as tias. O Isaías é baiano. Johanna nasceu em Goiás e o Isaías é baiano. O Isaías, né, viu a família 2 vezes só, né? Então não é fácil, né, assim, essa questão da família, mas tudo na vida exige uma renúncia, um sacrifício, e nós estamos cumprindo a missão, o nosso chamado, a nossa vocação, e Deus tem sido bom conosco,
tem aqueles momentos, né, humanamente falando, né, que a nossa emoção, nossa estrutura, sentimentos, né, ele se torna às vezes um pouco, né, abalado, né, vem aquelas, às vezes, saudade, né, aquele choro, né, que é natural, mas vem o Espírito Santo, e ele te renova, e ele te alegra, e ele diz: filho, estou contigo. Eu me lembro que o meu amigo, pastor missionário Daniel, ele foi enviado para o Amazonas. Ele, isso há 15 anos atrás, e ele lia a história de Daniel Berg, Gunnar Vingre, principalmente Gunnar Vingre, né? E ele olhando as histórias daqueles homens, né? Daniel Berg, homens que impactaram, né, a história das Assembleias de Deus, foram os fundadores da Assembleia de Deus. E ele lia a história daqueles homens que andavam pela Amazônia, né, pelos ribeirinhos, pregando, anunciando o evangelho. E o coração dele se apaixonou por missões. E o pastor Daniel, meu amigo, ele é lá de Camboriú, Balneária Camboriú. Ele desejava andar aonde Daniel Berg e Gunnar Vingre andaram. Ele desejoso, né, de fazer missões. Ele foi enviado. Ele deixou uma vida boa, né, deixou uma vida, né, o seu conforto, né, o seu convívio familiar, e foi enviado para o campo missionário pelo saudoso pastor Cizinho Bernardino. E quando ele chegou ali, ele se deparou no meio do mato, se deparou ali sozinho, praticamente, só tinha um companheiro com ele. E ele disse que bateu uma saudade da família, né? Bateu uma saudade da família, e começou a chorar, caiu em prantos no meio do mato, porque até então suas mãos, né, não tinham calos, e lá, né, no meio do Amazonas, ele tinha que construir igrejas de madeira, cortar madeira, e ali ele disse que passou um fio na mente dele querer retornar, né, para a casa de seus pais. E ele disse que de repente caiu no chão chorando, e ele sentiu uma mão tocar sobre o ombro dele. E quando ele disse que sentiu a mão tocar, ele pensou que era o amigo dele que estava chegando. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo para ele que não temas, eu estou contigo. E ele foi tomado na glória, e ele começou a falar em línguas, e ele foi renovado, e ele não desistiu, ele não voltou atrás. Acredite, pastor Gilmar Tavares, e você que está me ouvindo, e você que vai assistir esse vídeo, acredite. Estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Todas as vezes que eu falo sobre isso, me renova. Deus já estava me preparando. Quando eu ouvi esse testemunho do meu amigo, Deus já estava dizendo para mim que eu iria passar. Eu nem sonhava ser missionário. Eu nem sonhava estar aqui. Nem imaginava. Nem conhecia Irecê, nem Feira de Santana. Mas aprove Deus me enviar para o campo missionário. Não conhecia Anápolis também. Mas aprove Deus, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então, estar no campo missionário é dizer assim, ó, Deus e você é a maioria. É você totalmente vivenciar experiências com Deus, momentos com Deus. Quantos momentos eu já vivi no campo missionário? Só eu e Deus, só a minha família e Deus. E a gente, às vezes, sozinho ali, glorifica. Sabe, pastor Gilmar Tavares, você e ouvintes, né, que vão assistir, que estão assistindo, é você ver Deus agir mesmo, Deus falar contigo, você ouvir a voz de Deus. Não é testemunho dos outros, é testemunho seu, experiência sua, momento seu. É algo espetacular, é algo fantástico. Glória a Deus! Vocês estão vendo aí, você vai ouvindo o pastor Elian, a gente vai sentindo o coração assim, bater mais forte. Glória ao Senhor. Pastor Elian, a sua primogênita é cantora, né? Isso, a Ingrid Carvalho, minha filha, e no campo missionário nos tornamos escritor, e a minha filha tornou cantora, né? A Ingrid Carvalho nem imaginava cantar, já está, pastor Gilmar Tavares, no quarto CD, para a glória de Deus. Eu já estou no quarto livro. É muita vitória, muita vitória. Vocês estão percebendo que aqui no quadro nós falamos de família, falamos de obra de Deus,
e daqui a pouquinho nós vamos também falar da palavra do Senhor. Para quem quiser cooperar com o ministério do pastor Irian e de sua filha, nós vamos deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, o WhatsApp do pastor Irian. Você pode entrar em contato com ele e adquirir seus livros, adquirir o CD da sua filha. É uma forma também de você cooperar nesse ministério, que é o ministério missionário. Pastor Irian, nós gostamos de comer. Mas quando o senhor chegou para a Bahia, qual foi, assim, uma comida que o senhor olhou a primeira vez assim, e falou assim, não, eu acho que eu não vou dar conta de comer isso, não. E qual é a comida que hoje o senhor come assim e fala assim, me dá mais aí porque eu estou aqui preparado? Eu sou a favor do missionário, ou quem vai ser enviado para missões, ele passar por um processo de algumas instruções, e sou a favor até de uma escola para preparar futuros missionários. A igreja ela precisa investir nesse ponto, né? De preparar pessoas para serem enviadas. Por quê? O campo missionário ele vai abranger todas as áreas, né? E uma das áreas que o senhor falou aí é a alimentação. Eu, como um bom nordestino que sou, eu sou pernambucano, então, para mim, não teve dificuldade, sabe? Não teve dificuldade comer buchada de bode, né? Então, como diz aqui em Feira de Santana, não tive dificuldade de comer mininico, né? Então, são coisas que o goiano, muitas vezes, quando chega aqui o goiano, ele não consegue comer, né? Carne de bode, buchada de bode, mininico, né? Então, são algumas alimentações que há alguma rejeição, que é a questão da cultura, né? Mas eu, como já sou pernambucano, né? Então, a gente cresceu comendo essas coisas, né? Tripa de bode, né? Tripa de cabra, Então, não tive dificuldade não, pastor. Então, para mim, essa dificuldade aí não teve não, graças a Deus. E a minha esposa é paraibana, né? Então, deu certinho, né? Deu certinho. A gente está aqui num lugar que, graças a Deus, nos adaptamos muito bem ao clima, não tivemos dificuldade ao clima. É uma coisa que o missionário, dependendo do lugar que ele vai, da cultura que ele vem, do estado que ele está, o país que ele está, ele precisa estudar, fazer uma pesquisa para que algumas adaptações não dificulte, né, a sua permanência no campo missionário. Pastor Irian, então, goiano acostumado com pequi, com gueiroba, quando chega na Bahia e vê um meninico, ele dá uma freada assim. Quando ele vê as tripas ali junto ali, né? Quando ele vê os bofes ali, aquela coisa toda ali, figo, coração do animal, aquela coisa toda ali misturada ali, aquela mistura ali, ele muitas vezes, né, não consegue ingerir o alimento. Meninico, então, é o bucho do bode, o meninico? Seria mais ou menos aí uma buchada de bode. Ah, muito bem. Ó, é o seguinte, quando nós formos lá em Feira de Santana, lá no campo missionário, tá todo mundo convidado para comer o meninico. São as guloseimas, né? Que vocês vão degustar aqui. Glória a Deus. Pastor Irian, nós chegamos num momento muito importante desse quadro e eu gostaria que o senhor tivesse toda a liberdade para comentar um texto que, quando eu leio e releio esse texto, o Senhor sempre fala ao meu coração. E eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa para nós acerca desta palavra. Fica em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Tenha liberdade, deixa Deus lhe usar
Fale conosco, em nome de Jesus. Marcos, o capítulo 16 e o verso 15, eu estou com a Bíblia aqui na mão. Esse tema, né, essa temática, ele é muito importante, porque fala da grande comissão. E a grande comissão, nós vamos perceber aqui que Jesus não está pedindo, porque ele é Senhor. Ele não está pedindo. Ele não está dizendo assim, ó, por favor, pregue meu evangelho, não. É uma ordem imperativa, ide. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos, ide por todo mundo. Essa expressão, essa linguagem bíblica de mundo é a humanidade. São as pessoas. Quando o Senhor Jesus, ele dá esta ordem aos seus discípulos, ele não está dizendo assim, olha, tal classe é responsável por propagar o evangelho. Não. É para todos. Crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, cooperadores, diáconos, presbíteros, diaconisas, evangelistas, missionários, missionárias e pastores. Para todos. Esta ordem do Senhor Jesus, ide por todo mundo, perceba que Marcos, ele faz questão de escrever e vai dizer assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, becos, vielas, praças, centros, catedrais, a roça, as grandes cidades, metrópoles, as nações. Então, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande. A questão dos sinais, a igreja não pode seguir sinais. A igreja tem que seguir Jesus. Tem que seguir Cristo. Agora, os sinais, nós temos que olhar para eles. Agora, seguir é Jesus. A igreja não pode se ater e ficar olhando, porque sempre teve terremoto, sempre teve guerras. As pessoas têm uma guerra, ó, Jesus está voltando. Ó, tem um terremoto, Jesus está voltando. Sempre teve. Guerras, terremotos, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, sempre existe. Então, o que falta para Jesus voltar? E ele deixa escrito. Mateus capítulo 24, no seu sermão profético, ele vai deixar escrito, registrado. Jesus é categórico em afirmar. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, a toda a gente. Então, o que falta? Falta a igreja pregar o evangelho. Falta a igreja investir em missões. Falta os crentes, os cristãos, saírem do conforto, das quatro paredes. E essa missão, essa responsabilidade da grande comissão é para todos. Não existe uma classe exclusiva que vai prestar conta disso. É só essa classe. É só essa faixa etária. Não. Todos nós somos responsáveis. Todos nós fomos vocacionados, fomos chamados, fomos alcançados pela graça. E se alguém é alcançado pela graça, esse alguém é responsável em anunciar a graça, em testemunhar da graça. Quando nós não pregamos o evangelho, somos egoístas. Quando nós não compartilhamos da fé, da graça que nos alcançou, do Cristo que nos achou, porque alguém diz assim, olha, eu achei Jesus. Ninguém acha Jesus. O perdido somos nós. É Ele quem nos acha. É a graça quem nos alcança. O perdido somos nós. E o Filho do Homem se manifestou para salvar aquele que estava perdido. E nós estávamos perdidos. Então, se nós somos alcançados pela graça, devemos compartilhar. Devemos propagar as boas novas. O evangelho, a boa notícia. Dizer, olha, eu era perdido, mas ele me achou. Eu era um ébrio. Era isso, era aquilo, mas ele me alcançou, ele me perdoou, me purificou, me transformou em uma nova criatura. Me fez um novo homem, uma nova mulher. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram.
eis que tudo se fez novo. Então, esta boa notícia do Evangelho que transforma, que trabalha no homem, que gera, que causa esse impacto fenomenal, que a salvação é algo fenomenal, maravilhoso, glorioso, e precisa ser propagado. Não podemos guardar conosco. Não podemos segurar isso e dizer assim, não, eu já estou salvo, amém. Não, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos deixar de sermos egoístas e querermos só para nós. Precisamos falar de Jesus. Precisamos levar o Evangelho. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos compartilhar o Evangelho. Falta isso em muitas igrejas. Falta o cumprimento desta missão, o cumprimento desta ordem, deste ide por todo mundo. Muitos não cumprem, muitos não pregam. Ah, se eu for enviado para tal nação, eu vou pregar. Não, comece na sua casa. Comece pregando dentro da tua casa. Fala de Jesus para os teus irmãos, para os teus parentes. Eu comecei assim. Ganhei meus pais para Jesus. Ganhei minhas irmãs para Jesus. Comecei pregando dentro da minha casa. Comecei ganhando os meus parentes. Depois de você ganhar seus parentes, pregue para os seus vizinhos. Ganhei muitos amigos, muitos vizinhos assim. Então, pregue para os seus vizinhos. Depois, Deus vai te enviar para outros estados. E depois, se Deus tiver projeto, para outras nações. Mas começa primeiro em Jerusalém. Mas não se acomode, não fique acomodado. Não fique na zona do conforto aí. Não, quando eu for enviado, me envia para a África, me envia para a Ásia, me envia para a Europa. Não. Comece em casa. É a ordem do Senhor. Ele deixou esta ordem aos discípulos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Comece primeiro em Jerusalém, Atos 1:8. Você vai ser testemunha, ou seja, você vai pregar o Evangelho, mas você precisa primeiro começar em Jerusalém. Depois você vai na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, pastor Gilmar Tavares, o Senhor Jesus deixa esta ordem imperativa para todos. Ide por todo o mundo, as nações, ensine o Evangelho. Ensine o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus vai deixar também uma ordem. Mateus vai revelar que o Senhor Jesus, ele diz, olha, vá, ensine as nações. Ensine, batize depois, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ensine. As pessoas precisam de ensino. Eu defendo uma opinião, pastor Gilmar Tavares, que crente não precisa de pregação. Crente precisa de ensino, para depois ele pregar o Evangelho às pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho. Se o cristão se dedicar ao ensino da palavra, ao aprendizado da palavra, ele vai anunciar o Evangelho, ele vai pregar o Evangelho. Eu tenho, graças a Deus, cumprido essa missão de ensinar o Evangelho, de preparar as pessoas. E tenho colocado um projeto aqui em Feira de Santana, Ovelha Gera Ovelha, e tem dado fruto. Os irmãos estão ganhando alma. Tenho compartilhado com os irmãos esta missão, esta responsabilidade que é de ensinar, de pregar, de levar o Evangelho. Não é simplesmente somente você ensinar, somente você pregar. Não, que Deus levante mais professores, Deus levante mais pregadores, que Deus levante mais ensinadores, Deus levante mais ganhadores de almas. E já diz o sábio, né? Quem ganha a alma, sábio é. Então, nós precisamos formar esses novos discípulos, esses novos ganhadores de almas, que vão ensinar as nações, que vão pregar o Evangelho. Então, o mundo aqui, a linguagem do mundo aqui é a humanidade. E de pregar aqui o Evangelho, ou seja, pregar a mensagem, anunciar o Evangelho aqui, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida para quem está morto. A palavra de Deus é saúde para quem está doente. A palavra de Deus é cura para a pessoa que está enferma. Muitas pessoas estão enfermas, não somente na carne, mas no espiritual. E a palavra de Deus tem a cura para o espiritual e para o físico.
A palavra de Deus, ela é pão para quem está faminto. E as nações estão famintas. Se pudéssemos ouvir o gemido das almas, meu Deus, só é possível ouvir o gemido das almas na oração, no clamor. Só é possível ouvir o gemido das almas quando você está envolvido com missões. Eu vou dizer algo aqui que eu creio que vai impactar a sua vida. Você que está nos assistindo, né? E você que vai assistir depois. Se você não tem desejo de ganhar uma alma, eu estou dizendo uma alma, se nunca surgiu esse desejo no seu coração, depois de cristão, depois de convertido, é sinal que você nunca se converteu. É sinal que você nunca aceitou a Cristo. Ou, né, entregou sua vida a Cristo. É sinal que o evangelho nunca entrou em você. Você vai para a igreja como um hobby, mas o evangelho não mudou sua vida. Porque se o evangelho mudar a sua vida, você vai ter desejo de ganhar almas. E anunciar a palavra, pregar o evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é água para os sedentos. As pessoas estão com sede de ouvir o evangelho, não piseu do evangelho que estão anunciando por aí. Evangelhos que só levam as pessoas a satisfazerem as suas vontades, os seus desejos carnais. São piseu do evangelho que tem pregado por aí, que levou muitas pessoas a ter, né, o evangelho como algo que vai satisfazer um desejo que ele tinha de realizar um sonho, um projeto, uma casa, um carro, um casamento, de adquirir algo. E as pessoas aprendem a barganhar com Deus, a trocar com Deus. Não é esse o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo vai confrontar você, o velho homem, a velha natureza. O evangelho de Jesus Cristo vai te levar a você andar na contramão do mundo, a você abandonar as suas práticas pecaminosas, a você deixar o pecado e você caminhar agora um caminho novo, um caminho que vai te levar até Deus, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Jesus não é mais um caminho, Jesus não é uma vida, Jesus não é mais uma verdade, não, ele é o caminho, a vida, a verdade. Então, se Cristo te salvou, te libertou, te perdoou, purificou você, escreveu teu nome no livro da vida, te encheu do Espírito Santo, você vai ter desejo de ganhar almas. Você vai ter desejo de anunciar essa boa notícia. Esta boa notícia você vai querer falar para alguém. É igual a irmã Nazaré, que fundou as Assembleias de Deus no Ceará. Ela disse, não, eu não posso ficar só comigo nesse negócio, não. Foi lá para a sua terra, né? Ela era oriunda lá do Ceará e foi pregar o evangelho. E nasceu as Assembleias de Deus no Ceará através de uma mulher que verdadeiramente nasceu de novo. Se todo cristão que nasceu de novo pregar o evangelho, a igreja vai continuar crescendo de uma forma assustadora, impactante. É como diz a palavra do Senhor. E os irmãos primitivos, eles eram intrépidos, ou seja, corajosos, valentes. Eles iam mesmo, né? Rebentavam as cadeias, as correntes, e na unção pregavam o evangelho e as almas se convertiam. Porque, de fato, quem aceitou Cristo, né, quem entregou sua vida, a gente te fala por um costume, né? Já aceitou a Cristo, mas é Ele que nos aceita, né? Não foi nós que escolheu Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Mas se você foi alcançado pela graça, você não vai ficar só para você. Você vai pregar o Evangelho. E o Senhor vai dizer o Evangelho a toda a criatura, né? Porque as pessoas que estão sem Cristo, que não foram alcançados ainda, a igreja tem essa grande missão de alcançá-los com a pregação do Evangelho. E é o Evangelho simples, mas o Evangelho poderoso. É o Evangelho simples, mas o Evangelho verdadeiro, que muda a vida. Não para questões egocêntricas, mas é um Evangelho que prega o Cristo, né? Que se entregou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, né? Foi assunto ao céu, está à destra de Deus Pai e breve voltará
buscar a igreja. É o evangelho do Cristo, né? Poderoso. O Cristo que muda a vida, que transforma as vidas. O Salvador, do ungido, né? Aquele que veio para libertar, para salvar. O Cristo que pagou o preço impagável. O Cristo que pode mudar a sua história, a sua família e, principalmente, garantir a salvação, a vida eterna. Glória a Deus! Eu estou aqui caladinho só recebendo. Aleluia! Não é uma benção, pastor Gilmar? Pastor Irian, eu ouvi do senhor falando e me lembrei do versículo que está um pouquinho à frente aí desse que o senhor citou, que é que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Correto. Sendo assim, o nosso Deus é o maior cooperador da sua obra. O senhor concorda com esse pensamento? E eu costumo dizer, eu estou lutando para ser pelo menos um servo. Eu estou lutando para ser pelo menos um servo. Porque o Senhor, ele demonstra, o próprio Jesus, ele vai dizer que ele cooperava. Olha só, que humildade, né? Jesus vai dizer, seja manso, seja humilde como sou, né? Então, cooperava, e até hoje ele coopera conosco. Tem pessoas querendo aí, brigando, outros até se autoconsagrando, se ungindo, derramando óleo na cabeça, vai no computador, faz uma credencial, se auto-intitulam apóstolos, bispo, patriarca. Eu não sei mais nem que título estão escolhendo por aí, né? É tanto rótulo, mas a Bíblia registra que o Senhor é um cooperador. Marcos vai deixar registrado que Jesus vem na condição do servo de Jeová, Isaías 61. Então, o Senhor é servo, ele coopera conosco. É um dos maiores exemplos, né, de humildade, de cooperação, sendo que ele é, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor absoluto, soberano, mas ele se coloca na posição de servo. Eu concordo. O Senhor coopera conosco. Glória a Deus! Pastor Irian, eu estou pensando que nós precisamos gravar uma série dentro do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Penso que esse povo que nos acompanha vai gostar de ouvi-lo mais vezes. O desafio está lançado. Nós vamos fazer uma série, capítulo por capítulo, de Marcos, com a participação do pastor missionário, meu amigo Irian. Nós lamentamos porque estamos chegando ao final desse vídeo, final desse quadro, mas não podemos liberar o pastor Irian antes dele nos abençoar com uma palavra de oração. Fique à vontade, pastor Irian, ore por nós. Amém? Oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai. Deus maravilhoso, nós te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação. Somos gratos ao Senhor pela nossa família, pelas bênçãos e as dádivas, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Não somos dignos, mas a bondade do Senhor é conosco. Alcança todos os ouvintes, Senhor, alcança aqueles que ouvirão posteriormente. Abençoa o pastor Gilmar Tavares mais do que ele já é abençoado, e toda a sua família. Abençoa, Senhor, o povo de Deus, os pastores, os ministérios, as convenções, que haja um despertamento maior para investimento na obra missionária. Para que haja, Senhor, um despertamento maior, investimento maior na preparação de futuros missionários, no envio de missionários, no cuidado e no zelo para com a família dos missionários. Abençoa, Pai querido, Senhor, a todos os missionários. Supre as necessidades dos missionários, aqueles que estão no campo, aqueles que estão realizando missões transculturais. Visite, Senhor. Dê o respaldo, sustenta, fortalece. Usa os teus filhos
como instrumento na propagação do Evangelho. Senhor, com os sinais que possam seguir, que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessas famílias missionárias. Nos abençoe no estado da Bahia, Senhor, dando vitória a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Irian, Deus seja com o senhor, com a sua família. Amém. Que tudo que o irmão colocar as mãos, que possa dar certo, que possa prosperar, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão vendo aí que o nosso quadro, comenta o texto, segue abençoando vidas. Que palavra maravilhosa foi essa que ouvimos com o pastor Irian. Fique por aí. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo. Seguimos firme na propagação do Evangelho, compartilhando a mensagem das Escrituras. Que Deus te abençoe. Fica na paz.